Eu encerro o Cidade Alerta de hoje desejando força, e os nossos sentimentos para essa família de Viamão, que com certeza está sofrendo muito com a morte desse menino de 12 anos que morreu eletrocutado na cidade. Na segunda-feira, a gente está de volta aqui com Cidade Alerta às 6 da tarde. Agora você fica com a Simone Santos. Oi, Simone. Olá, Gabriela. Boa noite a todos. Vamos aos destaques do Rio Grande Record desta sexta-feira. Milhares de clientes seguem sem luz no estado. Em Porto Alegre, doses da vacina da gripe precisaram ser trocadas de local por falta de refrigeração. Em Viamão, criança morre eletrocutada por fios de poste. 4 pessoas são indiciadas pela morte de professora durante assalto em Portão. Evento de inovação South Summit encerra com recorde de público na capital. O Rio Grande Record está começando. A falta de luz continua causando transtornos no estado. E os prejuízos se acumulam em residências, empresas e no serviço público. Mais de 30 unidades de saúde da capital estão com atendimento alterado. Até vacinas contra a gripe tiveram que ser transferidas por falta de refrigeração. Neste prédio, no bairro Santana, na área central de Porto Alegre, são 14 apartamentos que enfrentam falta de energia frequente. A gente fica de 8 a 10 horas sem luz, todos os dias. E agora a gente já está quase 42 horas sem luz. É muita coisa, né? Problema que se espalha pelo bairro. Segundo os moradores, a rede de energia local não comporta o crescimento da região. As descargas elétricas registradas pelas câmeras de segurança preocupam a vizinhança. Eles não têm autonomia para resolver o problema, são pessoas despreparadas, nitidamente a gente vê. Os poucos que têm conhecimento do problema dizem que não têm autonomia para resolver, que a gente tem que ligar para a Equatorial e pedir o cabo multiplexado. Só que a gente liga e ninguém dá atenção para a gente. Já faz pelo menos um mês que a gente está nesse vai e vem, nos últimos 15 dias está praticamente diário. Enquanto a luz não volta, o gelo é a alternativa para estocar alimentos. Está sendo difícil. Agora melhorou o clima, mas não foi fácil devido ao calor. E não ter como se fazer, porque pela área toda, supermercados, não tinha mais gelo. Mais de 1 milhão de pontos ficaram sem luz no estado após o temporal da madrugada de quinta-feira. Em Porto Alegre, os ventos passaram de 90 km por hora. Para o Andrews, já são 2 dias de prejuízo. Sem energia elétrica, ele precisou cancelar a agenda de clientes e fechar a barbearia. Segundo prejuízo esse ano já, Em janeiro a gente teve um e agora com essa chuva a gente teve mais essa... Ontem a agenda cheia, um prejuízo grande aí e hoje de novo, Sem trabalhar, já são 3 horas da tarde aí já e nada de luz ainda. As pessoas ligam, os clientes, mas nada. Os amigos, os clientes ligam, querem agendar horário, tem compromisso, tem algum evento, alguma coisa e infelizmente essa situação aí da luz que a gente não tem o que fazer, É só aguardar. Em frente ao salão, esta farmácia só está funcionando porque alugou um gerador. Com o temporal, pelo menos 33 unidades de saúde da capital precisaram interromper o atendimento por causa da falta de luz. Vacinas que serão usadas na campanha de imunização contra a gripe precisaram ser removidas para local com refrigeração. Isso gera uma confusão, antes de mais nada, Porque os usuários buscam o serviço. Nós dependemos de sistemas informatizados. Sem energia nós não temos acesso a esses sistemas. E isso atrapalha muito a qualidade do atendimento para os nossos usuários. Então, algumas situações chegam a inviabilizar o atendimento e outras reduz a qualidade do atendimento mesmo. Os problemas se repetem por todo o estado. Neste bairro de Viamão, na região metropolitana, moradores evitavam sair de casa com medo de levar um choque. A energia foi religada por aqui, mas cabos energizados permaneceram caídos na rua. Eles se romperam com a ventania de quinta-feira. 130 mil clientes da CE Equatorial seguem sem energia no estado.
Em Alvorada, na região metropolitana, cerca de 2.000 residências localizadas dentro de condomínios ficaram sem energia depois do temporal desta quinta-feira. Os moradores decidiram alugar um gerador para preservar os medicamentos. Perder alimentos e remédios é um dos pesadelos para quem está nessa situação. A Cristina mora no bairro Bom Jesus, na zona leste da capital. Ela usa insulina e precisa manter o medicamento na geladeira. Quando falta energia, ela tem que improvisar com gelo e torcer para não ter ainda mais prejuízos. Eu faço as insulinas, está aqui no cooler, ó. A temperatura eu não sei se está ideal, está na base do gelo, ó, gelo. Quer dizer, eu não sei se as insulinas estão na temperatura ideal. Eu não sei se depois eu vou conseguir chegar no posto de saúde e pegar novamente, porque o governo libera uma vez por mês. Se elas estragarem, como que eu vou ficar? Os alimentos para o neto também vão para dentro de caixas térmicas. Tudo para evitar o desperdício de comida. Tudo em cooler também, ó. Suco, mamadeira, fruta, tudo assim, carne estragando. Um dos freezers aqui da geladeira, já botei carne fora hoje pela manhã. Foi fora, infelizmente. O mesmo acontece com estes moradores de Alvorada, cidade da região metropolitana. A maioria já perdeu a maior parte das coisas que tinha dentro da geladeira. E o que nos mais assusta é que não tem nenhuma previsão. A gente liga, a gente manda mensagem. Muitas vezes a gente tem retorno de mensagem de erro da CE. Então a gente está bem assustado, né? Justamente por não ter nenhum tipo de previsão. Eles já vieram, entraram no condomínio, não nos falam nada. Quase 2.000 casas ficaram sem luz em 4 condomínios diferentes desde o temporal que atingiu o estado nessa quinta-feira. A gente tem previsão até de que pode ficar sem energia 3 dias. Isso é o caos, né? Isso é o caos, para nós é o caos. E tem informação que virá hoje a energia. Então, a informação concreta, não, nós não temos uma informação concreta da Equatorial sobre a previsão de retorno de luz. Um gerador foi alugado pelo condomínio para manter ligada a geladeira do salão de festas. O objetivo é garantir a refrigeração de medicamentos. Cansados de reclamar junto à CE Equatorial, os moradores contam que a falta de energia elétrica é constante na região e que essa tempestade mais recente apenas acentuou o problema. E nosso condomínio chegou a ficar 1 ano sem qualquer relato de problema de falta de luz. Bastou a Equatorial assumir o condomínio, né, assumir a iluminação pública, e nós vivemos com essa constante falta de luz, seja em parte do condomínio, seja no todo. Mas a gente está sempre à mercê de saber se vai ou não ter luz. A gente hoje em dia tem que se preparar com bateria externa, tem que pensar em comprar um gerador, em pensar alternativas para ter luz. Para combater a incompetência de quem deveria prestar um serviço com um mínimo de qualidade, porque nem o mínimo não tem. É impressionante a quantidade de reclamações com relação à falta de luz a cada novo evento climático. E principalmente no que diz respeito à demora no restabelecimento, a demora numa resposta eficiente. Essa é a queixa do usuário, a falta da qualidade do atendimento, nas orientações, na prestação de serviço e principalmente a morosidade na normalização deste serviço. Nessa reportagem que nós acabamos de assistir, os moradores cansados e indignados com essa dificuldade em relação ao retorno da luz, alugaram um gerador para evitar mais prejuízos com relação a medicamentos, com relação à alimentação que acaba estragando. A população acaba buscando outras alternativas, acaba tendo outros gastos para tentar sanar algo que já deveria ter sido resolvido, o que é uma vergonha. E as más notícias não cessam por aí. Em Viamão, na tarde de hoje, na região metropolitana, uma tragédia. Uma criança morreu eletrocutada por fios de luz. O repórter Eduardo Carvalho está no local e é ele quem nos traz as informações. Esse menino de 12 anos chegou a ser socorrido, chegou a ser levado a uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu, Eduardo. Boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Rio Grande Record. É o Marcelo Henrique Lopes Rosa,
de apenas 12 anos, ele que tinha 2 irmãos, né? Ele fazia parte de um trigêmeos, deixa o pai, a mãe e faleceu aqui onde nós estamos, nesta rua no município de Viamão, aqui na Grande Porto Alegre, bem atrás de mim, onde estava um fio de alta tensão deixado pela CE Equatorial, um fio que caiu durante o temporal na madrugada de quinta-feira, ficou estendido aqui pelo chão e quando o menino passava, inclusive acompanhado por um dos gêmeos, ele acabou falecendo. Ele entrou em contato com esse fio, portanto, pisou no fio, pelo que eu entendi foi com a mão, não se sabe exatamente ainda a dinâmica, porque isso tudo está sendo apurado pela Polícia Civil, mas ele chegou inclusive a ficar preso nesse cabo. Alguns moradores tentaram ajudar, conseguiram tirar ele desse fio e prestaram os primeiros atendimentos, mas infelizmente ele veio a óbito. Chegou a ser encaminhado até uma unidade de pronto atendimento aqui do município de Viamão, mas não resistiu e aí o que a gente tem é uma comoção total aqui no município. Os moradores extremamente abalados, os vizinhos. Simone, nós acabamos de deixar a rua onde mora a família do menino Marcelo. Eu conversei com o pai dele fora do ar, até para preservar a família, ele não queria gravar com a gente, estava muito abalado, mas relatou a dor que ele sente nesse momento de perder um dos filhos, né? Dizendo que era um dia qualquer, era um dia comum, o menino saiu de casa acompanhado de um dos irmãos e não voltou mais para casa e nem vai voltar mais. Então, muita emoção, os moradores aqui muito chocados. Nesse momento a gente acompanha as equipes da CE Equatorial. Após o óbito, chegaram, desligaram a rede e cortaram o cabo. Então, o cabo ficou cortado nesse poste. Diga, Simone. Só para que o telespectador que acompanha o Rio Grande Record agora, que está chegando, acompanhando a notícia dessa tragédia que aconteceu em Viamão com esse menino de 12 anos, possa entender a situação e por que também da revolta desta comunidade. Esse fio de alta tensão estava no chão, energizado desde a madrugada de quinta-feira. Segundo relatos dos moradores, mais de uma família ligou para a CE Equatorial pedindo providências, alertando sobre esse fio de alta tensão. Nenhuma providência foi tomada, nenhum funcionário se deslocou para o local e o fio permaneceu ali, no chão, eletrocutado, mesmo depois do alerta que foi feito por moradores. Esse menino, me corrija se eu estiver equivocado, Eduardo, porque você está no local desde hoje à tarde, então você conversou com muitas pessoas, você conversou, ouviu moradores, ouviu pessoas extremamente indignadas, outras pessoas que passaram mal ao tentar relatar o que viram. Essas pessoas relataram que instantes depois do menino ter tocado nesse fio e estar caído no chão, uma equipe da CE chega ao local e retira o fio. É isso, Eduardo? Pois é, Simone, são muitos moradores com o mesmo relato, exatamente esse, de que o fio caiu na madrugada do temporal da quinta-feira, ficou na rua, o fio de alta tensão, instalando, ou seja, dando choques, porque esse fio, inclusive o pessoal da CE me explicou fora do ar, que ele tem uma voltagem muito alta, então só de passar perto já há o risco para as pessoas. O que acontece? Segundo alguns moradores que são desta rua, uma equipe veio até o local, verificou essa ocorrência, mas não retirou o cabo. Faria isso depois. Nesse intervalo, o menino passou pela rua e aí foi eletrocutado. Depois disso, brigada militar acionada, né, corpo de bombeiros, enfim, a ambulância, né, para fazer esse resgate. E aí a CE também foi acionada, veio até o local e aí cortou o cabo. E aí sim a energia foi desligada e esse cabo foi cortado. Mas isso somente depois da morte do menino Marcelo, de apenas 12 anos. Foi exatamente nesse poste que a gente está mostrando, o cabo ficou pendurado aqui, agora vai ser retirado pelas equipes da CE que vão fazer a religação para voltar com a rede e voltar com a luz. E tanto é verdade esse relato dos moradores que a gente vai conversar agora com alguns deles para entender essa situação. Deixa eu conversar aqui, a senhora estava conversando comigo agora fora do ar, como é que é seu nome? Vanessa. Vanessa, além dessa situação aqui, tem várias ruas que estão com fios soltos e energizados. Vocês chamam a CE? Como é que é? A gente chama a CE quando a gente consegue ligação, porque parece que depois que chove a CE desliga o telefone, né? Quando a gente consegue ligação, a gente fala que os fios estão caídos na rua, que nem na Lourenço Fernandes tem 2 fios em cima da calçada, uma rua que passa ônibus,
tá? E a CE não dá a mínima, a Equatorial. A Equatorial terminou com a Alta, que era a única empresa que sabia prestar o serviço para eles, e botaram funcionários despreparados. Eu tenho um vídeo aqui, ó, do caminhão que há 10 minutos foi embora. A senhora está ao lado da sua filha aqui, sabendo dessa ocorrência que aconteceu, como fica a cabeça como uma mãe que mora na região, vê esse problema que não é resolvido? Olha, eu tenho um filho que ele é autista, ele já tá 2 noites sem dormir, mesmo tomando medicamento, porque sem luz ele não dorme, é fora da rotina dele. Aí a gente fica com o coração dilacerado, porque esse menino que faleceu, eu conheço desde os 6 anos de idade. Aqui toda a comunidade sempre ajudou a família, ajudou o pai, dando bicicleta, ajudando essas crianças, a gente viu eles se criarem. Então aí com 12 anos de idade, uma vida ceifada, tá? Por funcionários despreparados. Pois é a revolta aqui dos moradores. Deixa eu conversar com outras pessoas aqui da rua, pessoal que está acompanhando também. Deixa eu conversar com o senhor. Como é que é o seu nome? Evaldo Cardoso Fraga. Senhor Evaldo, o senhor mora nessa casa aqui, bem na frente onde aconteceu. Vocês já tinham chamado a CE? Tinha chamado a CE ontem às 11 horas e eu falei para eles que era perigoso aquele fio, porque era um fio de alta tensão que estava no chão, que podia morrer uma criança, e não é que aconteceu? Aconteceu. O senhor viu tudo, mas o senhor já imaginava que poderia acontecer alguma coisa? Sim, senhor. Eu já imaginava que ia acontecer isso aí, e eu liguei para eles e pedi para eles, pelo amor de Deus, que viesse ontem. Eles disseram que ontem eu vim, não vieram. Aí agora, quando eu cheguei em casa, estava eles aqui e uma criança morta. Passemos hoje 6 horas, eu e esse rapaz aqui. O fio de alta tensão, uma ponta ali e outra lá embaixo. Eu e esse aqui ainda comentamos. Que perigo isso aqui, cara, um fio de alta tensão no chão. Ontem, não foi, Fabiano? Não foi ontem, Fabiano? Desde ontem. Desde ontem de manhã. Ligaram de manhã para ele, o rapaz que ligou, eles não deram a mínima, não vieram. O que aconteceu? Aconteceu o que está acontecendo agora, morreu uma criança, entendeu? Por causa do quê? Incompetência deles, incompetência. Porque um fio de alta tensão, eles têm que vir na hora. Eles não podem deixar para vir depois, 2, 3 dias. Aquele fio, entendeu? Aquele fio, quando caiu, ele caiu lá na grade do Beto ali, daquela casa ali, ó. E o Beto não podia ir comprar pão. Eu que trouxe o pão para ele, aí eu peguei uma taquara e puxei o fio para cá. Tava tudo energizado. Tava, mas com uma taquara, né? Longe, de sapato. Simone, deixa eu trazer aqui para quem está nos acompanhando. Saiu o primeiro posicionamento. Aqui também tem outro cabo, é isso? Não, eu tenho uma câmera. Mas não tem luz. Mas não tem luz. Mas não tem luz. Ah, não pegou. Os moradores estão relatando que tem uma câmera aqui, mas sem luz, não tem nem como ver exatamente o que aconteceu aqui com o menino. Simone, eu falava sobre o posicionamento do prefeito de Viamão, Nilton Magalhães. É o primeiro posicionamento mais forte que a gente tem após essa ocorrência. O prefeito afirmou que está acionando o Ministério Público e entrando com todas as medidas judiciais possíveis para que a CE Equatorial restabeleça imediatamente os pontos de energia na cidade. A nota do prefeito diz que ele vai exigir que se investigue e responsabilize os culpados por essa tragédia que está determinando total atenção à família. No texto, Simone, ele inclusive coloca que a omissão, a incompetência e o descaso da CE Equatorial tiraram a vida de uma criança. Palavras do prefeito de Viamão, Nilton Magalhães. O governo do estado também já foi acionado. Nossa produção passa aqui que o governo se manifestou dizendo que vai deixar tudo na mão da Polícia Civil, que já está com o caso, vai abrir um inquérito para apurar as responsabilidades na morte do menino Marcelo. Ele que, segundo os moradores, costumava fazer esse trajeto aqui, acompanhado dos irmãos, e dessa vez acabou sendo eletrocutado por esse fio solto deixado desde a madrugada do temporal. E agora muita revolta aqui nessa comunidade de Viamão, viu, Simone? E nem poderia deixar de ser diferente, Eduardo. E está mais do que na hora dos governos municipais e estadual sim, também se manifestarem, mas mais do que isso, se posicionarem de maneira efetiva para cobrar providências e uma mudança radical na forma como a CE Equatorial vem tratando o povo gaúcho. Irresponsabilidade, negligência, incompetência. Esses são 3 sinônimos que identificam o sentimento que o povo gaúcho tem neste dia com relação ao atendimento de péssima qualidade que é oferecido por essa operadora.
São inúmeros os relatos, são inúmeras as denúncias, são milhares as queixas, diariamente se repetindo nos telejornais do Rio Grande do Sul. Então está mais do que na hora de que os governos, que são responsáveis pela qualidade de vida, pela saúde e pela vida da população, tomem uma medida efetiva para evitar que outras crianças, que outras pessoas morram, que outras vidas se percam, porque o que aconteceu aqui é a tal da tragédia anunciada. Obrigada pelas informações, Eduardo Carvalho. 3 pessoas ficaram feridas num acidente esta tarde na BR-285 em Panambi, no noroeste do estado. Vamos a um giro de notícias. O engavetamento envolveu 2 carros e 2 carretas. Os motoristas iam no sentido Santa Bárbara do Sul a Panambi, quando uma das carretas reduziu a velocidade e foi atingida pelos outros 3 veículos. Um caminhoneiro e um casal que estava em um dos carros ficaram feridos. Uma das vítimas ficou presa às ferragens. O congestionamento no trecho chegou a 5 quilômetros. 4 pessoas foram indiciadas por crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte, no caso da professora assassinada em Portão, no Vale dos Sinos. O crime foi no dia 11 de março. Diná Adres, de 53 anos, estava com a filha dentro do carro quando foi abordada pelos assaltantes. Ela foi atingida por um tiro, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Os 4 seguem presos. Em Ijuí, no noroeste gaúcho, 3 homens foram presos com cerca de 10 quilos de maconha. A droga estava escondida no porta-malas de um carro com placas de Florianópolis, em Santa Catarina. 2 adolescentes que estavam no veículo foram apreendidos e encaminhados ao Conselho Tutelar. A Polícia Civil investiga um grupo criminoso que utilizava restaurantes em Gramado, na Serra, para lavagem de dinheiro. O repórter Jairo Bastos nos traz as informações. Como é que funcionava esse esquema, Jairo? Boa noite. Oi, Simone, boa noite para você, boa noite a todos. A lavagem de dinheiro acontecia através da compra, e do funcionamento de restaurantes bem conhecidos na área central de Gramado, além da compra de imóveis e também de veículos de luxo. Alguns desses veículos até foram apreendidos hoje. Então, 5 restaurantes e uma loja de roupa foram alvos, da polícia, dessa operação da polícia no município de Gramado. Diligências também foram feitas em um condomínio de luxo, onde mora parte da família de um traficante com sede, de um traficante que tem sede, de uma quadrilha com sede no Vale dos Sinos. Os investigados são genro e filha de Jair Cabeludo, que é o líder, de uma facção que atua na região metropolitana. A dupla é proprietária das dos restaurantes e também de imóveis. Eles também são donos de um 6º restaurante que fica na praia de Xangri-Lá e também de um imóvel de luxo no município de Capão da Canoa. Além da filha e do genro, outras pessoas também estão sendo investigadas pela polícia. Eles são considerados laranjas. São aquelas pessoas que emprestavam o nome, para a compra, para a aquisição de bens, que essa família vinha fazendo, essa aquisição. A nossa produção conversou com o delegado do município de Gramado, responsável pelo caso, o delegado Gustavo Barcelos, e ele tem mais informações para a gente. Realizamos a apreensão de farta documentação, também apreendemos um veículo de luxo, valores em espécie que ainda estão sendo contabilizados, 2 jet skis, provas, evidências dos fatos que nós estamos apurando numa região pujante, com atividade econômica aquecida forte. É evidente que o crime organizado olha para essa região como uma oportunidade de lavar dinheiro. E essa operação, como eu disse, também é um recado para que esses criminosos que estão pensando em realizar esse tipo de branqueamento de capitais, que não venham à nossa região, que aqui serão prontamente rechaçados pelas investigações da Polícia Civil.
Bom, contas bancárias, então, das pessoas envolvidas foram bloqueadas, documentos recolhidos durante a operação policial de hoje e também 2 veículos foram apreendidos. 2 carros que o valor chega a 2 milhões de reais. Então, veículos de luxo comprados com o dinheiro do crime. Simone, então a polícia agora segue investigando, principalmente para chegar até os laranjas, as pessoas que emprestavam os seus nomes para a compra de bens. Ok, obrigada pelas informações. Jairo Bastos. Encerrou hoje a 3ª edição do South Summit Brasil. Durante 3 dias, a capital gaúcha recebeu mais de 23 mil pessoas interessadas em inovações e novos investimentos na área da tecnologia. Foi uma movimentação intensa para conferir o último dia de South Summit, que novamente abordou temas constantemente discutidos. Como o tema da inteligência artificial e dos sistemas complexos, que ele está em discussão nas mesas de bares, no jantar das famílias, no almoço de domingo, né? E isso não podia estar fora do South Summit. Então nós tivemos grandes nomes discutindo esse tema. Mais de 600 palestrantes de aproximadamente 80 países participaram do evento. Milhares de visitantes e empreendedores estiveram aqui, no Cais Embarcadeiro, durante 3 dias, em busca de novas experiências. Esses 3 dias foram uma loucura, eu praticamente nem assisti nenhuma palestra, porque a gente conseguiu fazer muito contato, né? Marca reuniões aqui mesmo, às vezes troca um contato para depois, às vezes, eu conheço alguém que pode te ajudar. E assim vai, um grande networking, né? É um ambiente que proporciona contatos e que é aproveitado da melhor maneira por todos os interessados. E o sentimento é comum, a presença das startups no local facilita as conversas e fortalece os negócios. A gente teve muitas conexões com empresas, né? Corporações aí e outros tipos de empresas que estão sentindo, né, as dores, os desafios que a nossa solução resolve. A 3ª edição do South Summit Brasil encerrou nesta sexta-feira. Ano após ano, o evento vem se aprimorando e mantendo Porto Alegre na rota da inovação. Um compromisso fixado no calendário oficial da cidade até 2027. O evento mal acabou, mas foi tão positivo que os organizadores já começam a pensar na próxima edição. A gente já está com aquela sensação, o que a gente vai fazer amanhã, né, para onde a gente vai, né, no sentido de melhorias, de oportunidades que a gente entendeu no evento. Eu costumo dizer que a gente viveu o evento, a gente estava aqui. Então a gente sabe tudo que a gente pode fazer ainda mais e esse é o nosso desafio a cada edição. A gente quer trabalhar para que o evento de 2025 seja ainda melhor. Mais de 24 mil pessoas interagindo sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo. Mais uma vez, recorde de público. Mais de 600 palestrantes, aproximadamente 80 países participando. Um sucesso que reflete aí nos números do evento e também reflete no reflexo que isso teve na economia da capital durante esses 3 dias. Em Rio Pardo, terminou hoje a 23ª edição da Expoagro Afubra. O evento chegou a ser suspenso nesta quinta-feira por causa das tempestades que atingiram o estado. Mas no último dia, se reafirmou como um polo para a diversificação de culturas no campo. Desde as primeiras horas desta sexta-feira, o movimento do público já era intenso em Rio Pardo. A Expoagro Afubra reuniu novidades do setor agropecuário, com demonstrações, exposições e um objetivo em especial. Desde o princípio, o nosso propósito é promover a diversificação, mas muito além disso, muito aquilo dos produtores virem aqui, investirem, é importante que a integração entre as instituições que têm o mesmo objetivo, de trabalhar para o agricultor. Integrando um programa educacional da Afubra, projetos desenvolvidos na sala de aula foram compartilhados. A Heloísa, de Água Doce, Santa Catarina, com orgulho, apresentou uma pomada cicatrizante produzida a partir de folhas da goiabeira serrana. Casey
que será levado para o exterior. Eu fui selecionada na Mostra Tech em Novo Hamburgo, que eu participei, e eu, juntamente com outros projetos, a gente vai representar o nosso país em Los Angeles, na ISF, que é a maior feira do mundo de ciência e engenharia. Um espaço muito concorrido e procurado pelos visitantes nessa feira é o Pavilhão da Agricultura Familiar. Aqui são mais de 200 expositores que apresentam e aproveitam a oportunidade para mostrarem aquilo que desenvolvem no meio rural. Esse espaço da agricultura familiar é uma oportunidade não só de negócios, mas da própria vitrine, da diversificação que a agricultura familiar hoje tem, da qualidade, da inovação e do empreendedorismo que a agricultura familiar hoje possibilita. Uma experiência ótima, né? Novos contatos, uma oportunidade, né? Bem grande para a gente, né? Para mostrar nossos produtos. Uma feira que deixa a marca de negócios concretizados durante e até meses depois da sua realização. Na prática, um negócio fechado é um investimento que o agricultor está investindo em melhorar a sua produtividade. Melhorar a sua produtividade, ele vai estar tendo resultado e isso beneficia a todos, ao agricultor que está produzindo alimento para a sociedade e todas as instituições e o próprio município e o estado aí que arrecada mais. A seguir você vai ver aqui no Rio Grande Record, confirmadas hoje mais 3 mortes por dengue no estado. Tem também a previsão do tempo para esse primeiro final de semana de outono. É um instante só, nós já voltamos. A gente vê muitas histórias de pessoas que precisam provar que estão vivas para continuar a receber a aposentadoria. São tantas que neste ano o INSS até decidiu não suspender o benefício pela falta de prova de vida até 31 de dezembro. Mas agora você vai conhecer uma situação que é justamente o contrário. O aposentado morreu há mais de um ano e a família não consegue provar que ele está morto. E o dinheiro continua a ser recebido todo mês. O pai da Mara faleceu aos 82 anos em outubro de 2022, vítima de um infarto fulminante durante um cruzeiro na Itália. De lá para cá, a família do idoso tem enfrentado uma verdadeira luta para conseguir provar ao INSS no Brasil que ele de fato está morto. Na verdade, até sofrimento, né? Porque a cada incursão numa agência do INSS, você revive tudo e é obrigada a falar sobre o assunto e é bastante triste, na verdade, ter que passar por isso tudo. Antero Clemente era português, mas tinha residência permanente no Brasil desde os 12 anos. A filha dele conta que a certidão de óbito foi emitida imediatamente ainda na Itália, assim que ele faleceu. O documento foi autenticado em cartório. Porque a certidão de óbito ela foi expedida multilingüe, então ela vem não só em italiano, como em várias outras línguas, inclusive o português. Mas aqui, no momento do registro, a gente foi informado de que havia necessidade da tradução juramentada desse documento, o que foi feito. Mas, para surpresa da família do idoso, o documento não foi reconhecido pelo INSS aqui no Brasil, por ser diferente do emitido aqui. Ele não reconhece o documento. Ele diz que aquele documento não tem validade para atestar o óbito, porque o documento não tem a carinha convencional do documento. Assim como todo mundo conhece a certidão de nascimento, a carteira de identidade, a CNH, eles esperam, imagino eu, que o documento tenha a carinha da certidão de óbito que todo mundo está acostumado a ver. Como o INSS não reconheceu a certidão de óbito do Antero, que morreu há 1 ano e meio, o Instituto continua transferindo para a conta dele o benefício da aposentadoria, no valor de quase R$ 3.200. Sem conseguir resolver a burocracia, a família do idoso ainda tem o receio de enfrentar problemas com a justiça. Ter que devolver com juros, com correção monetária, de repente responder por algum tipo de crime que eles possam entender tenha sido cometido. E o que é ainda pior,
O INSS não fornece nenhuma prova de que você esteve num posto e que eles digam para você que, olha, esse documento não serve, está rejeitado. Sônia também tem enfrentado dificuldades junto ao INSS para ajudar o pai, Sebastião, de 85 anos. O idoso até recebe o benefício da aposentadoria, mas a qualquer momento pode ser chamado para fazer a prova de vida. O problema é que ele está acamado desde o ano passado, após sofrer uma queda, e não tem condição de se locomover. Se o banco pede comprovação dele presencial, eu não tenho como levar ele até a agência, porque ele não para em pé. Então fica difícil. Eles deviam contratar funcionário deles e mandar até a residência da pessoa. Aqui, ó, a pessoa está viva. Essa advogada, especialista em direito previdenciário, afirma que os trâmites burocráticos do INSS acabam dificultando a vida dos beneficiários, ainda mais em situações como esta, de uma pessoa que morre no exterior e precisa comprovar o óbito aqui no Brasil. O INSS ele não facilita, ele tem trâmites burocráticos que dificultam o acesso dos beneficiários aos serviços. E o INSS que deve realizar essas provas de vida. Então, através de um cruzamento muito simples com a Receita Federal, governo, cartórios e bancos, o INSS consegue saber se aquele beneficiário está vivo ou não. Em fevereiro, o INSS informou que milhares de beneficiários estavam sendo convocados para realizar a prova de vida, mas uma nova decisão suspende o bloqueio do benefício por falta de comprovação da prova de vida. Deve fazer a prova de vida quem recebe aposentadorias, pensões por morte e benefícios por incapacidade. Nós pedimos uma posição para o INSS sobre os casos mostrados na reportagem, mas ainda não tivemos retorno. Foram confirmadas hoje mais 3 mortes por dengue no estado. A repórter Vanessa Felipe tem as últimas informações para a gente. Onde moravam essas vítimas, Vanessa? Boa noite. Oi, Simone, boa noite. Eram 3 homens, todos com mais de 70 anos, exatamente 73, 82 e 85 anos de idade, e moravam em Santana do Livramento, São Leopoldo e também Palmitinho. Com a confirmação destes óbitos por parte da Secretaria Estadual da Saúde, o Rio Grande do Sul atinge 37 vítimas, 37 mortes por causa da dengue. São quase 59 mil notificações no estado, sendo que destas, mais de 29 mil já são casos confirmados e o restante está sendo analisado e investigado. Em termos de Brasil, o país chegou à marca impressionante de 2 milhões de casos e 682 mortes até agora por causa da dengue. O governo do estado, lembrando que decretou situação de emergência por causa da doença, e também quem fez o mesmo decreto nesta quinta-feira, no fim da tarde desta quinta-feira, e teve o decreto publicado na manhã de hoje, foi o município de Canoas. Por lá, a prefeitura considerou que com mais de 1.100 casos é uma situação preocupante que vem se agravando também em relação a essa doença aí tão complicada que pode sim terminar em morte, Simone. Ainda falando de saúde, Vanessa, começa segunda-feira a vacinação contra a gripe em Porto Alegre. Exatamente, Simone. Ainda na área da saúde nós estamos, e é exatamente por isso que nós estamos aqui no bairro Santana, em frente ao posto de saúde Modelo, porque na segunda-feira, dia 25 de março, começa a campanha de vacinação contra a gripe, não só na capital, mas em todo o estado e em função, foi antecipado o início da campanha aqui no Rio Grande do Sul por causa das temperaturas que começam a ficar mais amenas. E qual é o público-alvo neste momento? Vamos lá.
pessoas acima de 60 anos de idade, crianças entre 6 meses e 6 anos de idade, gestantes, as puérperas, que são as mulheres que deram à luz, que tiveram bebê até 45 dias após o parto, e ainda entram neste primeiro grupo indígenas e também quilombolas. Essa população tem o direito de vir a qualquer posto de saúde o mais perto da sua casa e receber de forma gratuita a vacina contra a gripe, que é uma vacina fornecida pelo Ministério da Saúde, e ela é trivalente, combate 3 tipos de gripe. Aquele grande dia D, Simone, será no dia 13 de abril. Devolvo para ti aí no estúdio. Ok, Vanessa Felipe, obrigada pelas informações. O primeiro fim de semana do outono vai começar com tempo seco e temperaturas mais baixas. Vamos aos detalhes da previsão com a Amanda Souza. Olá, muito boa noite, Simone. Boa noite a todos que nos acompanham através do Rio Grande Record. A imagem de satélite mostra o avanço da frente fria que já chegou ao sudeste do Brasil. E atrás dessa frente fria teve a chegada aí de uma massa de ar seco, de ar frio também, que garante já o tempo firme no Rio Grande do Sul, mas derruba as temperaturas. O primeiro final de semana do outono vai começar com tempo firme já em todo o estado gaúcho. Não tem previsão de chuva neste sábado. O sol deve aparecer entre nuvens ao longo do dia. Mas apesar desse tempo firme, do predomínio do sol, a sensação de frio é que será destaque. O dia deve começar com apenas 11 graus em Dom Pedrito, 12 graus em Cruz Alta, 10 graus de mínima prevista em Vacaria na manhã deste sábado. À tarde também não deve esquentar muito, ou seja, aquela sensação de muito calor continua dando uma trégua. Máxima prevista de 29 graus em Alegrete, 22 em Canguçu, 27 graus em Canoas. Durante esta sexta-feira de tempo firme, máxima prevista de 24 graus em Bagé, 23 em Gramado, 26 graus em Santa Maria. Ainda tem aquele friozinho, principalmente nas primeiras horas do dia. Com relação às cidades do litoral norte, também não tem previsão de chuva, máxima de 25 graus em Imbé, 24 em Palmares do Sul, 24 também em Três Forquilhas. E o mar continua agitado, ondas de 2 metros de altura, ventos que ainda podem chegar à casa dos 60 km por hora, atenção redobrada nessas áreas costeiras. Com relação a Porto Alegre, não tem previsão de chuva tão cedo. A condição é de persistência do tempo firme, pelo menos até a próxima terça-feira. E essa sensação de frio não vai ficar por muito tempo. A temperatura já volta a subir de forma gradual neste sábado, máxima de 26 graus, domingo com 29 de máxima prevista, segunda e terça-feira, máximas aí de 28 graus. Confira agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. A nova parceria entre os sertanejos Eduardo Costa e Luciano. O irmão de Zezé de Camargo revela novo projeto e o Domingo Espetacular acompanha com exclusividade. Para aqueles que conhecem o Eduardo, só o lado do Eduardo como artista, vão se surpreender. Vem dupla nova por aí, a gente conta tudo sobre esse encontro musical. O acidente fatal que revela o perigo escondido no banheiro da sua casa. Uma menina de 7 anos morre depois de se cortar em vaso sanitário que quebrou. E o Domingo Espetacular faz o teste. Será que essas peças resistem mesmo ao peso que deveriam suportar? Exclusivo. Entramos no veleiro misterioso que viajou durante um mês da Europa até o litoral do Rio Grande do Norte. A Polícia Federal descobriu que a embarcação era roubada e agora investiga o que esses criminosos trouxeram dentro do barco para o Brasil. A história dos artistas de circo que dizem ser irmãos de Renato Aragão. O pai deles teria revelado os segredos de família pouco antes de morrer. Mas eu queria descobrir se é verdade, que tá na cara que é. E agora, eles lutam para saber se realmente são parentes do eterno Didi. É no Domingo Espetacular. Depois da Hora do Fado. A Jazz Gig comemora 20 anos de estrada e preparou uma série de shows especiais para a temporada de 2024. Amanhã, a banda se apresenta no GRES, que fica no bairro Floresta, no 4º distrito de Porto Alegre.
É às 9 da noite. Ingressos à venda pela plataforma Simpla. Se pudesse imaginar que um dia estaria aqui. A dupla Klaus e Vanessa é presença confirmada no primeiro Arte Festival NH, que acontece neste sábado em Novo Hamburgo. O evento de arte urbana vai reunir 15 grafiteiros para a pintura de um mural na esquina das ruas Voluntários da Pátria e João Pessoa. Tem ainda praça de alimentação e cerveja artesanal, shows de músicos locais e oficinas. Das 10 da manhã às 8 da noite. É o som do mar, hoje canta só pra você. Domingo, no fim de tarde, tem The Beatles no acordeon, no Espaço Maestro, na zona sul da capital. O show é uma celebração pelos 10 anos da banda. Ingressos à venda pela plataforma Simpla. Para quem curte reggae, a dica é conferir o show da banda Mascavo, que chega a Porto Alegre com a turnê Terra Multicor. É amanhã, às 10 da noite, no Brava, que fica no 4º distrito. Ingressos à venda também pela plataforma Simpla. Gota cristalina, em toda a inocência. Chegou o fim de semana e dessa vez é diferente. Não temos jogos marcados, não temos disputas do Campeonato Gaúcho. Os confrontos de volta das semifinais do nosso campeonato estadual vão ser disputados apenas na segunda e na terça-feira. Tudo isso porque os últimos dias e os próximos dias estão reservados para os compromissos entre as seleções. É a data FIFA, que impede a realização de jogos. Pelo menos no fim de semana, já que segunda e terça tem jogo e na terça-feira, por exemplo, a seleção brasileira vai enfrentar a Espanha. O jogo da seleção da brasileira, o outro já é neste sábado, contra a Inglaterra. 2 compromissos e, por isso, os jogos da dupla Grenal contra a dupla Caju foram, de certa forma, adiados, foram transferidos de data. Teve compromissos no fim de semana passado, os confrontos na Serra Gaúcha e agora os de volta aqui na capital vão ser realizados segunda-feira no Beira-Rio e terça-feira na Arena. No caso do Internacional, o compromisso é contra o Juventude e o Inter precisa necessariamente da vitória para garantir presença na decisão. Isso no tempo normal. Se os colorados quiserem levar a disputa para os pênaltis, para a cobrança de pênaltis, um empate é o que faz com que isso aconteça. O mesmo vale para o Juventude. Como o jogo de ida terminou 0-0 lá em Caxias do Sul, quem vencer fica com a vaga na decisão. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Inter que já sabe que tem um desfalque para esse jogo de segunda-feira. Alário. Ener Valência titular, Alário reserva. Valência dúvida, Alário dúvida, vetado. O Alário era dúvida e agora está vetado. O Internacional contratou o Alário, que é argentino, estava jogando no futebol alemão, depois de um longo tempo do jogador ficar sem jogar em função de cirurgias no joelho. Ele realizou os primeiros compromissos pelo Internacional e apresentou um problema no local. O Inter liberou o centroavante para ir até a Argentina e consultar e iniciar um tratamento com o mesmo médico que participou da cirurgia do atleta. O Alário se sentiu mais confiante, mais confortável em realizar o procedimento desta maneira e o Internacional não dificultou para que isso acontecesse. Ou seja, com o Alário fora de Porto Alegre, com o Alário com dores no joelho, com o Lucas Alário tratando esse problema no local, ele é desfalque. O próprio Internacional já divulgou que ele não vai estar nem relacionado para o compromisso de segunda-feira. Ou seja, ou o Valência se recupera e é escalado pelo técnico Eduardo Cudê, ou a alternativa do Cudê passa a ser o Luca, um jovem jogador. É claro que se a gente levar em consideração, o Valência é um jogador experimentado, um jogador de Copa do Mundo, o Alário é um jogador de futebol de nível europeu, por mais que seja sul-americano, jogou muito tempo por lá. O Luca ainda está buscando o espaço dele no cenário do futebol. Digamos assim, seria um jogador menos experiente
para esse tipo de jogo, um confronto decisivo. E certamente Kudê, dirigentes do Inter e todos os torcedores colorados torcem pela recuperação do Valência. Não porque o Luca não possa substituí-lo, mas porque o Valência, nessa hora, deve sentir muito menos o peso de uma decisão. Inter e Juventude, segunda-feira, Estádio Beira-Rio, em novo horário, 9h45 da noite. Na terça-feira é a vez do Grêmio. Grêmio e Caxias, que o Grêmio venceu o jogo de ida. O jogo de ida foi vencido pelo Tricolor por 2-1, lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. E dessa vez, o confronto acontece na Arena, terça-feira, às 9 horas da noite. Nesse confronto, a situação é um pouco diferente. Como o Grêmio venceu o jogo de ida fora de casa, o Tricolor joga pelo empate. Basta um simples empate para o Grêmio garantir por mais um ano, pelo 7º ano seguido, a presença na grande decisão do Campeonato Gaúcho. Caso o Caxias vença por 1 gol de diferença, disputa nos pênaltis para saber quem será um dos finalistas. Caso o Caxias vença por 2 gols de diferença, o Caxias garante presença na grande decisão. Ao Grêmio, e é óbvio que se pode empatar, qualquer resultado de vitória também serve para confirmar o tricolor na decisão. Grêmio e Caxias que também decidiram o Campeonato Gaúcho do ano passado. O confronto deste ano é nas semifinais. No ano passado foi a decisão e naquela oportunidade, no embalo de Luiz Soares, o Grêmio venceu o Caxias e acabou conquistando o título, o 6º título em sequência do Campeonato Gaúcho. O grande mistério de Renato Portaluppi até terça-feira, Soteldo, o venezuelano. Ele já está recuperado de uma lesão muscular, ele já está treinando e a grande expectativa que fica é se o Soteldo já tem condições, pelo menos, para ser relacionado, para concentrar com os demais jogadores e ficar à disposição do Renato, nem que seja no banco de reservas. Isso pode acontecer, já no compromisso de terça. Se não acontecer e o Grêmio confirmar presença na decisão, existe uma expectativa, uma possibilidade ainda maior de que o Soteldo fique à disposição para os compromissos finais. Caso o Grêmio não chegue até as finais, o Soteldo ficaria à disposição para a estreia na Copa Libertadores da América, que acontece no dia 2 de abril, lá na Bolívia. Para quem não lembra, o Soteldo chegou esse ano, era o melhor jogador do Grêmio no início de temporada até ter essa lesão muscular na coxa. Deixou a equipe e já foi dito de forma pública pelo técnico do Grêmio, pelo Renato Portaluppi, de que, entre aspas, craque no time dele sempre tem lugar e que ele vai encontrar um lugar para o Soteldo tão logo ele esteja de volta, ele esteja à disposição e esteja nas melhores condições para ser aproveitado no time do Grêmio. O Rio Grande Record desta sexta-feira fica por aqui. A gente se vê segunda-feira, a partir das 7 horas da noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.